pessoal, sejam bem-vindos. Mais um webinar Calatec. Para quem não conhece a Calatec é uma empresa de automação industrial, estamos mais de 30 anos no mercado e hoje nós temos um bate-papo bem interessante, bem legal, que é sobre CLP. Já sabemos a importância desses controladores lógicos programados em automação industrial. Sem eles não tem automação. E hoje nós temos um bate-papo com a Letícia Passos, que é a nossa técnica de automação, tecnóloga e engenheira, que está aqui conosco para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre os novos CLPs que nós estamos trabalhando, que a Calatec vem trabalhando, a linha XD da Shinji. E ela vai contar um pouco das características, das vantagens e apresentar também o software de programação. Combinado? Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigado. Olá, pessoal. Obrigada, Edilson, pela abertura do webinar. Meu nome é Letícia Pádua, ou Letícia Passos, como o Edilson falou. Eu pertenço ao time técnico da Calatec na filial de São Paulo, auxiliando no suporte técnico junto com o Gustavo, na parte de elaboração de aulas, e eu fico também no pós-vendas. Eu já tenho experiência já há mais de 5 anos na área de automação, né? Tenho 2 formações aí, e agora na Calatec eu estou com uma nova experiência, né, na automação. E hoje nós vamos falar sobre Shinji, né, começando pela história, pelo mercado de atuação. Vamos falar sobre os CLPs que nós já temos aqui no Brasil e os primeiros passos para utilizar o software da Shinji. Então, a Shinji, ela é uma empresa, né, que pertence ao país da China, né? Ela fica situada na cidade de Yuxi, próximo a Xangai. E ela tem uma planta aí na parte de construção de P&D de 2.900 metros quadrados, né? E o seu parque fabril de Hyundai, ele é de 17 mil metros quadrados. Ela possui 40 agentes na China, 170 distribuidores internos, né? E 20 agentes no exterior. Isso somando 500 funcionários para atender o mundo inteiro com seus produtos. A Shinji, ela é uma empresa bem conhecida, né, pela sua parte de desenvolvimento e aplicação de projetos. Ela possui máquinas espalhadas pelo mundo inteiro, onde no Brasil ela está presente já pela algumas OEMs, né, já totalizando mais de 5 mil CLPs no mercado do Brasil, né, e a Calatec, nós somos os distribuidores parceiros no Brasil da Shinji. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as premiações, né, dela dentro do seu país, onde ela tem premiações de inovações, premiações de tecnologia, de ciência, tá? Devido ao seu objetivo de estar sempre apresentando constante melhorias para o mercado na sua área de atuação. E com isso, ela conseguiu participar de muitos projetos dentro do seu país, como os Jogos Olímpicos de Pequim e também a Shanghai World Expo, né? E o seu segmento de atuação, ela tem têxtil, energia solar, na parte de engenharia de proteção ambiental, né? E são muito comuns encontrarem seus produtos, né? Hoje nós vamos falar de CLPs e as EHMs com CLPs incorporados, né? Nessas áreas, principalmente também nos produtos que nós temos aqui no Brasil, já falado das OEMs e também as máquinas de importação para retrofitting. Aqui nós apresentamos a linha do tempo da Shinji, desde a sua criação em 2008 até o ano de 2018, tá? Alguns pontos foram reforçados, né, focado nos produtos, né, que nós da Calatec possuímos aqui em estoque. Então, ela ganhou os certificados para CLP e HM no ano de 2009. No ano de 2002, os certificados das ISOs, a 9001, a 14001, que são as de qualidade, né? E ela adquiriu 2 novos tipos de produtos e de alta tecnologia no seu portfólio. Já em 2013, os CLPs da série XD foram lançados, né, que são os CLPs de alto desempenho,
Em 2015, foram os CLPs da série XDM que ganharam um prêmio de inovação, tá? Dentro da China. Em 2016, ela iniciou a participação na placa principal da Bolsa de Valores de Xangai. Entrando agora um pouco no assunto dos CLPs, nós vamos falar do XD3, do XD5 e do XDM. Na chave de código da Xing, nós temos 7 partes, tá? Então, ela inicia a chave de código com a série dele, né? E a segunda parte, ela vem especificando o tipo de CLP. Aqui em estoque no Brasil, nós temos o XD3 e o XD5, tá? Na terceira parte de código, ela já fala sobre a quantidade de entradas e saídas, né? De acordo com o CLP, essa quantidade de entradas e saídas vão variando. A quarta parte são o tipo de entrada, CNPN ou PNP. Aqui no Brasil nós mantemos com as entradas NPN. E os modelos de saídas, nós temos a relé e a transistor. A sexta parte da chave de código, nós temos são os canais, né? São os CLPs que possuem a parte de controle de canais para motores, né? Então, ela tem 4, 6 ou 10 canais de comunicação, ou no mínimo com 2 canais. E a última parte do código é sobre a tensão, a alimentação do CLP. E aqui nós mantemos todos na linha de 24 volts. Aqui nós temos uma explanação rápida, né, focando na quantidade de eixos, né, que o CLP XD3, ele vem com 2 eixos de 100 kHz. Já os modelos XD5 e o XD5E, eles já possuem de 4 a 10 eixos de comunicação, tá? Todos de 100 kHz. A linha XDM, ela já possui também, no mínimo, 4 eixos e também com 10 eixos de comunicação. Como vocês podem ver, varia também dentro da série dele o modelo, né? De acordo com as entradas e saídas, a quantidade de eixos também é específica. Aqui é uma parte, né, do hardware, onde mostra onde estão as ligações, né? Então, os terminais de entrada na parte superior, os terminais de saída na parte inferior, onde nós temos na lateral a comunicação das extensões do lado direito e do lado esquerdo, e as portas de comunicação também nós temos. Aqui eu acredito que dê para ver que ele pode ser fixado tanto por parafuso quanto no trilho DIN. Ele tem as duas opções. Comparando os modelos XD3, nós temos o XD3, a transistor e a relé, né? Onde a principal diferença deles é justamente essa saída. Sendo que ele, sendo a transistor, ele ainda tem 2 saídas rápidas, né, de 100 kHz. E outros pontos também relevantes nesses CLPs, eles são que eles possuem a função RTC, né, do tempo real. Ele também aceita 10 expansões do lado direito e uma expansão do lado esquerdo. Já os modelos XD5, eles possuem a quantidade de expansões que eles aceitam é 16 do lado direito, uma do lado esquerdo e de 1 ou 2 slots de BD-board, tá? Que nós vamos ver mais para frente o que seria isso. Então, os modelos, eles possuem no mínimo 4 entradas rápidas de 80 kHz, 4 saídas rápidas de 100 kHz, tá? E com as comunicações R232, RS485, tem também a função RTC, tá? E o modelo com Ethernet, aí ele já ele tem uma capacidade maior de memória, né, que chega a 1 mega,
e ele também possui, no mínimo, 4 entradas ou 4 saídas, dependendo do modelo, 10 entradas e 10 saídas rápidas. Já o modelo XDM, ele é um modelo que ele serve para controle, né, de movimentos, e ele possui também comunicação com a internet ou sem internet. E a questão dele de capacidade, de I/Os e de expansões é bem parecida com o XD5. Todos esses modelos de CLP, eles aceitam expansões, tá? Elas são através de flats do lado direito, e a do lado esquerdo é uma expansão slim, que é conectada direto nele, também com flat. O modelo XD3, ele aceita 10 expansões, né? O BD Card, os modelos maiores aceitam BD Card, os modelos menores não, né? Que é o de 16 pontos, ele não aceita BD Card. Já o XD5, todos os modelos menos o de 16 pontos, eles aceitam BD Card. E o XD5 de maiores pontos, né, de I/Os, eles já aceitam 16 expansões do lado direito e não apenas 10. O modelo XDM, né, eles também aceitam já de padrão 16 expansões do lado direito, uma expansão do lado esquerdo, como todos os outros anteriores, e eles aceitam aí já 1 ou 2 BD cards. Aqui, lembrando que essas expansões que nós estamos mostrando agora, elas só são utilizadas do lado direito, tá? Então, temos expansões somente de entradas, com 16 ou 32 entradas. Temos expansões somente de saídas também, tá? De 16 saídas. Temos expansões mistas, a relé ou a transistor, sendo 8 entradas ou 8 saídas. E as expansões analógicas. Nós temos expansões para os sensores de pressão, com 2 canais de comunicação. Temos analógicas para os termopares tipo J, tipo K. E temos também expansões analógicas para PT100. Além das analógicas padrões, né, que são aquelas analógicas de 4 entradas, ou as mistas, né, ou só as de saídas, em milivolts ou em miliamperes ou em volts. Já as expansões do lado esquerdo só podem ser usadas apenas uma expansão, tá, do lado esquerdo, e elas são todas de modelo analógico, sendo que elas são diferentes, ou são só tensão, ou são só correntes, ou só de entradas ou só de saídas, tá? E aqui nós temos uma imagem dessa expansão Slim, que vai do lado esquerdo do CLP, tá? E também o cabo, né, que é o utilizado, o cabo de download do CLP, ele é um DB9 com um conversor para USB. Além das expansões padrões, esses CLPs eles aceitam as expansões remotas, tá? Que foram até citadas no webinar anterior, temos as remotas digitais, as remotas analógicas, né, com comunicação todos sempre RS485 Modbus, e também temos como comunicação o cartão, o BD Board, né, que ele é um cartão bem pequeno, uma plaquinha que você coloca no seu CLP, ele não ocupa espaço adicional, porque ele fica dentro da CPU acoplado, e todos sendo, pode ser pode ser analógico ou digital também. Lembrando que, como a gente viu nos slides anteriores, o BD Board ele somente funciona no XD5 e no XDM. Tá? O XD3 ele não aceita esse tipo de expansão. Aqui nós temos uma imagem maior, né,
falando justamente sobre o tamanho dele, que é compacto. E aqui nós vamos fazer uma comparação da Delta com a Shinji, tá? Que são as duas marcas que a Calatec comercializa, sendo Shinji agora é nova, né? E ela tem uns diferenciais muito bacanas, tá? Então, aqui comparando o XD3 com o DVPSA e o DVPSS, né, que são os modelos compatíveis, podemos destacar que a Shinji ela possui saídas a mais, né, sendo 8 entradas e 8 saídas, já em comparação com a Delta, são apenas 4 ou 6 saídas, tá? A capacidade máxima de I/Os também, em comparação ao SA, é maior, ele aceita uma capacidade de I/Os maior. A comunicação, ela possui uma porta a mais, que é a porta USB para comunicação, e ela possui uma quantidade maior de entradas rápidas, né? Que são 3 entradas rápidas. Além também que o modelo, ou a transistor, ele possui duas saídas rápidas também. Tá? Além da quantidade de expansões, como já dita antes, mas comparando com, por exemplo, o modelo SS2, é uma quantidade maior de expansões. E a capacidade de programa, tá? A programação, a memória de programação, a Shinji ela possui 256 KB para a programação que eles chamam de secret download, tá? E a Delta ela só possui 16 ou 8 K-steps, tá? Lembrando que K-steps e secret download são capacidades de memórias diferentes. Já comparando com o XD5, a XD5 com o DVPSV, tá? É o CLP mais próximo para poder fazer essa comparação. É a quantidade de entradas e saídas, né? Todos os modelos do XD5, eles são maiores em quantidade de entradas e saídas do que o DVP, além da porta de comunicação a mais, que é a porta USB. E o modelo com Ethernet, ele já tem essa vantagem, né? Porque você não precisa de uma expansão Ethernet, ele já vem com a entrada Ethernet ali na CPU do modelo XD5E, tá? Nós temos modelos também com uma quantidade maior de saídas rápidas, né? Que são aí 6 saídas rápidas. A quantidade de expansões também, e os slots, que são os BD boards. Então, além das expansões do lado direito e do lado esquerdo, eles ainda têm a possibilidade de colocar ainda aquele cartão de expansão, tá? No CLP. E a capacidade de programa também são todos tem até um erro aqui no slide, né? São todos de 512 KB de secret download, tá? Tem alguns, tá marcando um pouquinho errado, mas são todos 512 secret download. Agora, entrando no modelo do CLP com IHM, nós vamos falar que já foi também citado no webinar passado, porém agora o foco é falar sobre o CLP que está nessa IHM, tá? Sendo que no modelo do ZG3, ou que nós chamamos também de GPM, é aquele CLP que falamos, o XD3, tá? Só que ele está nessa HM com 30 IOs. E na ZGM, que é uma HM que é mais aprimorada, ela vem com o CLP XDM nele, com 32 IOs. Aqui nós temos a parte frontal e traseira num desenho 2D, tá? Sobre essas EHMs, iniciando agora sobre o GPM 18. Ele vem aqui mostrando, né, a área do display, né, os teclados de função, os teclados numéricos. E na parte traseira também, aonde ficam as portas de comunicação, os bornes de energização, de comunicação 485. Agora, com uma foto real da EHM, nós podemos também verificar a posição, né, e também ver a imagem dela.
Na ZG3 a 20T, né, ela é totalmente de display, ela não tem o painel de texto, tá? Ela é somente o display, ela é touchscreen, né? E ela possui um pouco mais de portas de comunicação, sendo USB-A, USB-B, né? Além da porta COM, e também ela tem como acoplar um BD card também nela. Então, aqui também na imagem real, né, nós podemos ver a qualidade da imagem na IHM, como também como que é ela na parte traseira. Na ZGM, né, ou a ZG3 30T, ela também é uma IHM touchscreen, né, e ela possui já os terminais um pouco mais separados, né, a extensão BD Card também é um pouco mais separada. E aqui é a imagem real dela. Como já foi citado ali, né, na apresentação do 2D das EHMs, elas aceitam as expansões BD Cards, elas são dedicadas somente para essas EHMs com CLP, elas não servem para serem acopladas nas CPUs separadas, tá? Então, elas são as expansões analógicas, né, para PT100 ou para para somente analógicas de entradas e de saídas de corrente ou de tensão. Comparando as EHMs com a TP70 ou a TP04 da Delta, nós temos alguns pontos a serem destacados. Como eu já disse anteriormente, nós vamos falar apenas sobre o CLP, tá? A parte de HM, a parte de resolução da HM, já foi tudo mostrado no webinar anterior. Então, aqui nós temos em questão a XP3, que ela é igual à TP04, né, na maioria das suas funções, ela tem algumas vantagens, como ela vem com os I/Os a mais. Ela vem com 2 entradas a mais, né, 10 entradas e 8 saídas. A frequência dela de entrada são frequências mais altas, são de frequências de 80 kHz, tá? E a sua frequência já de saída, ela possui também saídas rápidas, o que nas EHMs com CLP integrado da Delta não tem. Então, elas possuem 2 saídas rápidas de 100 kHz e também aceitam as expansões do BD Board, né? As expansões e as remotas também, tá? Já as modelos, a ZG3 e a ZGM, comparando com a TP70, elas também possuem a função de receita, o que a TP70 não possui, tá? Além disso, também tem as saídas rápidas, né, de 2 saídas rápidas de 100 kHz, né, possui uma entrada de 80 kHz, ou então 4 entradas de 80 kHz e 4 saídas de 100 kHz, que são as EGMs, tá? Esse é um diferencial que ela tem, né? São alguns diferenciais importantes, porque se você precisar ligar um motor, né, você tem essa saída para comunicação, para controle também. Então, falando um pouco dos diferenciais da Shinji, nós temos aqui como os diferenciais os módulos digitais e os módulos analógicos em questão de processamento. As entradas, né, dos modelos digitais, elas possuem uma filtragem de 1 a 50 milissegundos, tá? As saídas a relé, elas têm uma resposta inferior a 10 milissegundos e as transistores inferior a 0,2 milissegundos. E os módulos analógicos, né, de entradas e saídas, então é 2 milissegundos por canal, sendo termopar. Ela possui uma resposta de 80 milissegundos por canal e também o termorresistência, que é o PT100, também 80 milissegundos por canal como processamento.
Em questão de memórias, como já foi mostrado anteriormente, as memórias de todos os modelos da Shinji são memórias altas para o circuit download, tá? De 256 KB, de 512 KB, de 1 MB, tá? Dependendo aí da série deles, né? E dos modelos. Ele tem essa memória alta. E, assim, e para as memórias comuns, tá? A capacidade de memória comum é um valor mais alto ainda, tá? Isso é uma resposta que a Shinji já nos passou. As expansões, nós temos 17, aceita, né? 17 expansões, tá? Com 1 ou 2 slots ainda de BD Card, com exceção do XD3. E o software, ele é um software gratuito, né? E todos esses dados citados aqui, inclusive o software, eles estão disponibilizados no nosso site, no site da Calatec. O CLP com IHM, o diferencial dele também estão nas entradas e saídas rápidas, né? Nas expansões que pode colocar o BD Board e também na função de receitas, né? O CLP com IHM integrado com a função de receita. Falando um pouquinho do software agora, né, nós vamos falar sobre os primeiros passos ao abrir o programa, tá? Então, aqui nós temos a carinha aqui do programa, né, do software. E aqui nós temos, por exemplo, no ícone online, onde nós conseguimos fazer o download. A opção do circuit download aparece também destacada, né? O upload também tem aqui, né? O run, o stop do CLP. Tá tudo de fácil acesso. Aqui já no ícone de configuração, nós conseguimos colocar a senha no CLP, conseguimos também colocar a quantidade de expansões, né, e selecionar qual é o tipo de expansão na lateral, como também conseguir fazer configurações de porta serial, do modo Ethernet, né, e também do BD também. Aqui em opções, nós temos também configurações de alguns módulos, né? Configuração também de downloads ou então do software. E aqui, né? Aqui nós temos um ponto assim para destacar que quando nós fazemos a programação, né? Nós vamos colocar aqui um contato, um bloco, ele já pede para você, por exemplo, aqui no M0, né, que é mostrado aqui na parte superior da tela, embaixo aqui eu mostro que você coloca o LD, né, que é a questão de um bloco de contato, ele pede um bit, tá? Então você tem que colocar aqui se é uma X0, uma M0, e aí sim ele vai te dar a imagem aqui do contato. Aqui nós temos, por exemplo, um TMR, né, que é um bloco de temporizador. Se você clicar em TMR e não preencher o que ele pede, aqui que no caso é bit, o word, ele vai ficar em vermelho, tá? Que nem mostra aqui, ele fica em vermelho, então ele tá como se fosse apresentando um erro para você. Então você tem que preencher com o bit, né, e as words de tempo. Então, aqui nós temos uma imagem de um programa já, né? Que com contador e temporizador, onde nós, por exemplo, no caso do temporizador aqui, então a gente coloca TMR, que significa que é o bloco de temporizador, T0, que é o nosso contato, né? O nosso bit, que é o temporizador, o K10, que é o tempo, e o K100, que ele é a faixa de milissegundos da leitura desse tempo. Bom, agora a gente encerra, né, para a parte de dúvidas e questionamentos de vocês. Edilson? Oi, Letícia, estou aqui. Parabéns pela apresentação, foi bem tranquila. Vamos lá, tem algumas perguntas sim, tá? Deixa eu ver. A pergunta sobre os modos analógicos. Qual que é a resolução dos modos analógicos? Se são 12 bits ou se tem de precisão maior do que 12 bits? São eles de 12 bits,
tá? Todos os módulos analógicos. E o módulo de célula de carga, você lembra qual que é a resolução? Sim, ele estava até aqui mostrando, se não me engano, ele chega a 14 bits, né? Se eu estou correta aqui. Ele chega, desculpa, a célula de carga, que é o sensor de pressão, é 24 bits. 24 bits, uma ótima resolução para célula de carga ou pressão, né? E nas E analógicas são 12 as bits. analógicas de entradas, né? E as analógicas de entrada são de 14 bits. São 14 bits ou 12 bits? 14 bits as analógicas de entrada. As de saída são 12 Certo. bits. Ótimo, agora sim entendido. Era essa a dúvida realmente. E outra pergunta: os CLPs são, hoje que a Caratec tem em estoque, são os modelos NPN, certo? Certo, são modelos NPN. E se eu precisar ter um CLP PNP, já tem previsão de prazo? Já tá, como que está esse comportamento? Você sabe nos dizer? Ele está como a parte de importação, né? Está em trânsito já para ter, já para poder atender também a demanda de PNP, né? Então, Sim. para os clientes que perguntaram, nós temos no momento realmente modelos NPN, mas já em trânsito também já temos modelos PNP para poder atender aquela faixa de mercado que realmente exigem que as entradas e as saídas sejam também PNP. Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Foi bem tranquilo. Você pode colocar, ou o Thiago colocar aqui também no chat, qual que é o link na qual nós baixamos mais informações, o software e o catálogo e o manual também, né? Eu vou pedir para o Thiago ou a Letícia colocar aqui no chat qual que é o link que você possa baixar mais. E também aproveitando e divulgando que quem perdeu os webinars sobre remotas e HM já está no nosso canal no YouTube. E também é importante frisar que tanto esse LP, e vou perguntar para a Letícia, Letícia, se eu quiser controlar uma remota com esse CLP, é possível também? Sim, tanto os CLPs, né, os modelos XD, quanto as EHMs com CLP integrado, tem como colocar as remotas, sim, com comunicação RS-485. Legal. E as remotas são tanto digitais quanto analógicas, confere? Sim, tanto digitais quanto analógicas. Tá. Aí tem uma pergunta aqui sobre tecnologias 3G. Essa aqui eu vou te responder. Nós sabemos sim que a Shinji tem essa tecnologia, alguns LPs com tecnologias 3G. A Calatec ainda não está trazendo para o Brasil, porque nesse primeiro instante nós estamos entendendo em ter essa linha mais simples, vamos dizer assim, e também porque a tecnologia 3G tem que ser aprovada aqui no Brasil tem um órgão que homologa, né, toda a tecnologia que é 3G, Anatel, isso, Anatel, né? Então tem que se aprovar pela Anatel. Então nós não temos nenhuma pretensão nos próximos meses de entrar com essa aprovação via Anatel. Por esse motivo, nós não temos essa linha de CLPs que existe sim na linha da Shinji, mas nós não estamos trazendo para o Brasil essa linha de 3G ou 4G, tá bom? Bom, pessoal, a gente não tem mais nenhuma dúvida hoje, foi bem tranquilo. Quero, em nome da Calatec, agradecer bastante a participação de vocês. E tem mais uma perguntinha que entrou agora. Se tem um USB, poderia colocar em modem. A programação, Letícia, ela é feita com cabo de programação, é como? É USB ou é uma com? O cabo de programação, ele é o cabo USB, né, através do conversor. Tá, é um cabo USB, mas eu preciso usar um conversor ou aquele cabo de impressora comum? Esse aí é o caso da programação da IHM, de impressora Tá. comum. E o do CLP, eu preciso ter o conversor. Isso, precisa do conversor, que assim que os vendedores da Calatec já fazem o orçamento, já está incluso, já não precisa nem pedir, que eles já sabem disso. E é um conversor bem econômico esse, né? Sim, Quanto à apresentação, o Carlos está perguntando aqui, a gente pede o seguinte, eu vou colocar meu e-mail, quem quiser apresentação, você manda um e-mail já para edilson@calatec.com.br, nós já responderemos com a apresentação em PDF, e aqui também estou deixando o e-mail da Letícia, que é o suporte SP, certo, Letícia? sim, suportesp@calatec. .com.br. Tendo dúvidas, também estará o nosso suporte aí à disposição.
Tem mais uma pergunta aqui. Se eu posso utilizar essa HM com CLP e um CNC direto sem driver? Não entendi. Vamos pensar aqui. Se eu posso utilizar um modelo de CLP com HM e uma máquina de CNC. Bom, a resposta é não. Vou estar respondendo aqui, Sebastião. O CLP, ele controla os motores. Então, eu preciso ter, sim, o CLP, a HM e os respectivos drivers dos motores de passo, servomotor ou step-servo. Agora, é também interessante falar que nesse CLP com HM não tem nenhum código G, não é um modelo de HM com código G. Então, não tem um controle de CNC. É bem restrito quando você fala em controle de CNC. Controle de CNC é muito mais avançado, exige código G. Esses LPs não tem, tá? Nem tanto da Delta. A Delta que eu conheço seria o modelo 15MC, que é o mais sofisticado, na qual nós teríamos integrado nele programação já em código G, ou até converter código G para que ele execute. E somente o da Delta até do 15MC, né? Do 10MC também tem, mas o 15MC é mais sofisticado. Da linha da Shinji nós realmente não temos essa possibilidade, tá bom? Bom, pessoal, então, nós, em nome da Calatec, agradecemos a participação de vocês. Agradeço você, Letícia, pela sua participação, pelo webinar. Obrigado e até a próxima.